Sejam bem-vindos a mais uma das minhas reflexões. O tema desse vídeo é o espírito do medo e o ministério. Pessoal, estava dando uma lida aqui no livro de Atos e é muito interessante porque nós percebemos uma estratégia que foi usada com Pedro e João, que foi a estratégia do medo, a estratégia da intimidação. E eu quero fazer uma relação, uma correlação disso em relação a como o medo e a intimidação afetam o nosso ministério. Mas antes, deixa eu explicar para você aqui o que aconteceu, deixa eu te dar o contexto. O Espírito Santo desce, os apóstolos e os 120 que estavam ali no cenáculo são cheios. Nós vemos na sequência Pedro pregando, milhares de pessoas sendo salvas. Em Atos 3, você vê Pedro e João curando um coxo à porta do templo. Pedro em seguida prega, mais um tanto de gente se converte. E então nós vemos ali os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, percebendo que os apóstolos falavam sobre em Cristo a ressurreição dos mortos, eles então prendem Pedro e João. Colocam ali esses homens no cárcere, mas o mesmo Pedro que antes, gente, mesmo Pedro que antes, cheio de intimidação, nega Cristo, agora cheio do Espírito, ele ousadamente prega, anuncia a obra de Cristo. E é interessante que versículo 4, ou melhor, versículo 13 de Atos 4, a Bíblia diz que ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então eles percebem isso, percebem essa autoridade, veem o coxo curado e veem que eles iam arrumar um problema com o povo, né? Se eles, enfim, continuassem, se eles mantivessem Pedro e João presos, enfim, eles tomam uma decisão, está lá no versículo 17 de Atos 4, ele diz: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ó, a decisão deles aqui, ó, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhes de que modo nenhum falassem e ensinassem em nome de Jesus. O que nós percebemos aqui? A intimidação e o medo foi a estratégia usada para paralisar Pedro e João. E a estratégia de Satanás para paralisar eu e você muitas vezes. Satanás ele tenta colocar medo, medo de darmos passos de fé que precisamos dar, medo de nos expormos, talvez ali em ministrar uma palavra, em cantar uma canção no ministério de louvor na igreja, de nos envolvermos com a obra de Cristo, medo de não vermos o resultado das nossas obras, medo de não dar certo. Agora, entenda uma coisa. Se Jesus te chamou e me chamou, nós temos que compreender isso. Se Jesus me chamou e te chamou, ele vai nos capacitar para que possamos realizar a obra que é para o seu reino. Entenda, quando você vai para o livro para a carta de Paulo aos Coríntios, falando dos dons, a Bíblia diz que o Espírito distribui os dons a cada um conforme quer. Você vê em Romanos, Paulo falando aos Romanos sobre dons, mas o que nós percebemos? O Deus que dá dons é que espera que nós sejamos frutíferos no ministério. Agora, a nossa esperança está nisso, que os dons, a capacitação, a graça, a fé, ela é dada pelo Senhor, ela é dada pelo Espírito que distribui a nós conforme Ele quer. Então a nossa segurança, ela está no Espírito que nos capacita. Por que eu estou te falando isso? Para que você confronte o medo e não aceite essa mentira do diabo na tua mente. Foi justamente isso que Pedro e João fizeram. Versículo 19. Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que ouvimos e vimos. Então eles confrontam a atuação que é de um espírito por detrás dos líderes judeus. E o que chama muito também a minha atenção é que alguns versículos à frente, quando eles são soltos, eles se encontram com os irmãos, compartilham o que estava acontecendo, e sabe o que o texto diz? Que ouvindo isso, unânimes, todos eles levantaram a voz e começaram a orar a Deus. Olha que interessante o que eles dizem na oração, versículo 29 de Atos 4.
Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Aí o texto diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Gente, é isso que a Bíblia está dizendo. Eles confrontaram a atuação desse Espírito. Enfim, com isso, eles puderam com ousadia cumprir o chamado deles. Eles não abriram mão da graça e da unção que o Senhor havia colocado sobre eles. Eles discerniram: ei, peraí, isso aqui é um levante do inferno, das trevas, para tentar me intimidar e me parar. Então eles se posicionaram. É o mesmo que eu quero encorajar você a fazer. Não seja temeroso, ok? É claro que quando nós falamos de ministério, tudo existe um tempo oportuno para acontecer. Você vai ser enviado pelo seu líder, você vai submeter a sua liderança, ao seu pastor. Aqui eu estou falando não disso, não de protocolos, ou melhor, de doutrinas e questões sadias dentro do corpo e de você esperar o tempo de Deus. Não estou falando para você forçar a barra. Eu estou falando para você não permitir ser intimidado assim como Elias foi, porque o espírito de intimidação visa paralisar os frutos que Deus quer trazer e gerar através da sua vida. Então se levante, não temas, Deus é contigo. Ele não apenas vai te guardar, mas vai te capacitar. Guarde essa palavra no seu coração e mais, se levante, pratique tudo isso e veja Deus te usando poderosamente em nome de Jesus.